Agora, vamos falar de Rita Lee. Todo mundo gosta, né? De uma forma ou outra. Eu, enfim, amava. Você gosta, Fábio? Gosto muito. Marcou muito a minha infância, né? Sim. Anos 80 ali. Ela pautou uma mudança de paradigmas de comportamentos, acho que de toda uma geração. Sim. Então, e trazia, Marcelo, uma coisa curiosa, eu estava pensando vindo para cá, ela trazia essa ruptura ali com alguns tabus, a quebra de vários tabus de comportamentos, de um jeito muito leve, muito suave, e de repente ela entrava na vida da gente com as músicas, com as letras e com os seus posicionamentos, ela não precisava ser agressiva para pautar essas mudanças. Não, né? sabe que é engraçado você falando isso, te interrompendo, porque eu estava vendo um trecho dela hoje, de um vídeo dela na Globo News, e ela falou como ela construía as letras, né, da música. Ela falava assim, tem uma sacanagem na música, isso. Todo mundo sabe que é uma sacanagem, mas ela não é tão explícita. Então é isso. Metafórica, né? Eu cresci aprendendo um pouco metáfora, tentando interpretar as letras da Rita Lee, né? Muitas delas tinham essa conotação, essa coisa mais sensual. Sim. E tal, mas na letra, se você fosse ao pé da letra, não tinha nada, nenhum palavrão, nenhuma... Agora, se você fosse ler nas entrelinhas, era super sensual. Qualquer letra dela tinha um alto grau de sensualidade, né? E isso não era agressivo, como a Isabela falou. A gente discutia em casa com os nossos pais, né? Assim, essa música está muito estranha, tem uma pegadinha aqui, né? Uma malícia na música, mas a gente cantava, porque não tinha ali numa letra nenhum tipo de nada muito chocante, muito proibitivo. Então, eu acho que ela conseguiu, de um jeito muito sutil, muito elegante até, pautar mudanças de comportamentos num momento que nós estávamos vivendo uma abertura política. Né? Tudo era tabu. Né? E ela foi presa, né? Grávida. Exato. E tem uma música dela que era Vote em Mim. Que era assim, por favor, eleitor, vote em mim, né? Prometo... E falava de amor também na música, né? Tinha uma mistura ali de protesto político com quase uma música sobre relacionamentos. Né? Então ela trabalhava metáforas, figura de linguagem, muita habilidade para conseguir estar presente na TV, né? Nos veículos que eram muito censurados na época. Tinha muita restrição com relação a esse conteúdo que circulava. E ela conseguiu driblar ali, né? E de forma sutil, assim. Todas, né? Ela nunca foi muito pro combate, a dela não era o combate, era tentar pela música, pelo instrumento, pela arte dela, transformar a vida das pessoas no sentido de dar mensagens que naquela época eram muito polêmicas, eram muito controversas. Hoje a gente olha e fala assim, mas que tem nada de polêmico nessa letra. Na época, Lança Perfume. É um bom sinal, né, que evoluímos de alguma forma. Eu lembro de Lança Perfume. Eu tava notando... Um escândalo. Eu vim pensando qual música, né, que vira e mexe, eu sempre... lembrava, Lança Perfume uma delas, Baila Comigo, e Ovelha Negra. Você imagina hoje, com essa notícia, quantas pessoas, né, não ficaram com essas melodias, com as músicas que vão fazendo a trilha da nossa vida. Da nossa vida, Agora, ela lançou em 2016 uma autobiografia pela Globo Livros, e como meu livro é pela Globo Livros, eu sei o quanto essa autobiografia mexeu ali com todos os editores, o quanto ela também transformou e vem transformando a vida das pessoas, mesmo fora dos palcos. Ela mesmo disse, né? Saio dos palcos, mas não saio da música. E uma coisa que eu aprendi na editora recentemente foi a história da vovó Rita Lee como autora, como escritora. Né? Esse é um livro que eu tinha comprado para minha filha, que ainda só tem 2 anos, né? Mas que é Amiga Ursa. Ela conta uma história, até ela fala aqui, uma história triste, mas com um final feliz. A história de 4 ursos filhotes que foram sequestrados, né? Raptados na Sibéria, são trazidos para o Brasil, e aí ela começa uma jornada de resgate desses animais. Gente, você começa a ler esse livro aqui, você chora, tá? Porque é verdade, e você conhece a Rita de uma outra maneira. Então, para quem não conhece, para quem só ouviu a Rita cantora, ela deixa também um legado para a criança mais tarde, né? Mais tarde. Então, ela deixa também um legado para gente com livros e que vai trazer essa mesma ruptura que ela trouxe, sabe, Fábio, com a música. Ela traz... É só ler esse livro aqui, gente, que não tem nada de criança, sabe? É bem adulto. Tem um recado bem importante por trás, Sim. né? Não, é só pra falar também desse livro, eu tava até contando pra Isa fora do ar, que eu fui numa exposição no MIS da Rita Lee. Aliás, minha exposição foi muito legal, tinha roupa dela que ela usou em shows, enfim, tinha muita coisa legal.
E aí, no fim, eu descobri, eu não sabia também que a Rita Lee escrevia para crianças. Eu comprei também um livro para minha filha. Muito legal, diga. Acho que hoje em dia, além de prestar homenagens e reconhecer tudo que ela fez por nós, na música, na política, na liberdade de expressão, também vale a pena... Também, né? Sem falar. Vale a pena reconhecer também os feitos dela na literatura e o legado que ela vai deixar também para as crianças. Eu fico bem feliz em poder ter agora esse pedacinho dela lá em casa, contando uma história que a gente sempre vê nos noticiários e como isso também pode já mudar a mentalidade das nossas crianças. E eu acho que já está indo nesse caminho. Bom, a gente espera. Fala, Fábio. Eu estava lembrando que há 41 anos, né, 82, ela teve uma das cenas que marcaram essa minha infância musicalmente, que foi um show que ela fez em Ibirapuera, no auge da democracia corintiana, aquele movimento do Casagrande, do Vladimir e do Sócrates, em que ela chamou os três para o palco e ela cantou com eles ali algumas músicas. Aquela imagem marcou muito a minha infância, porque como é atual. Nossa, e que imagem, né? Não, e como é atual, que né? legal. A luta é pela democracia, quer dizer, 41 anos depois a gente está revivendo um pouco esses momentos, né? E como as letras dela, as canções dela, se a gente for ouvir hoje, mesmo fora do contexto daquele momento, elas são atuais. Totalmente. Muitas das pautas que ela coloca, elas ainda são muito contemporâneas. Inclusive, ó, eu não sei se isso está confirmado, mas o velório, ele vai ser amanhã, na quarta-feira, aqui em São Paulo, lá no Planetário do Ibirapuera. Então você está falando aqui Ibirapuera, ou seja, então ela volta... Sabe que mesmo local. O Rafael Bittencourt tá na linha com a gente, ele já vai chamar, mas no carnaval de rua aqui de São Paulo, uma delícia, curti bastante, horrores, foi maravilhoso. Depois brincadeira. Não, eu fui num bloquinho da Rita Lee. Foi o melhor, claro, né? Uma artista cover que tava lá. E foi o melhor bloquinho que eu fui, gente. Só música gostosa, diversão, pessoal curtindo, foi uma delícia. Tinha muita família também, foi bem legal. Mas a gente segue falando desse assunto, porque... E olha que engraçado, a gente está falando de morte, né? Que é uma coisa muito triste, só que a gente fala com uma empolgação, porque a gente vai lembrando da Rita Lee, das músicas dela, que eu acho que é isso que fica muito vivo, né? Na gente, e que é o que vai importar nesse momento, né? Claro, infelizmente que ela morreu. O Rafael Bittencourt tá com a gente, né, Thiago? Aí, Rafael Bittencourt, músico, cantor, compositor do Angra também, apresentador do Amplifica, um prazer estar aqui com você. Boa noite. Boa noite, Marcela, boa noite, Fábio, Isabela, a todos aí do Flow News. Feliz de participar do Flow News desse segundo dia, mais triste, né, com o pretexto, um assunto chato e que está doendo em todo mundo, o vazio que fica, né. Ter algum contato com a Rita Lee? Eu dei aula para o Beto Lee um tempo, então, e a própria Rita e o Roberto, eu lembro que eles o levavam na minha casa, eu dava aula em casa, eu ainda era muito moleque, muito garoto, estava começando com Angra, o Beto mais ainda, mais novo que eu um pouco, e eu muito tímido, sempre cumprimentava, assim, a Rita no carro, eu abri o portão para o Beto Lee, e esse era o meu contato, e era tão grande o meu fascínio que eu não tinha coragem, né? Eu tinha muita vontade de chegar perto dela, conversar com ela, sei lá, a gente tem uma fantasia de ser amigo, né, da Rita, porque imagina quão inteligente e divertida não era, né, pessoalmente. Mas agora fica o legado. Vocês estavam falando sobre a alegria, né, de comentar sobre o legado dela, as músicas, né? Como a gente lembra com alegria, você falou do bloquinho, e é verdade, esse é o legado que ela deixa, é o legado da vida, né? Não é, a gente sente a tristeza, claro, da falta, mas como ilumina, né? Como a arte dela vai permanecer nos iluminando e trazendo alegria, isso é muito bom. Legal. Fábio e a Isabela estão aqui com a gente. Eu queria saber, nesse convívio que você teve, se você presenciou alguma cena, assim, nossa, é a Rita Lee que está aqui passando, né, em casa. Eu vivi isso quando eu estava com a Fernanda Montenegro. Sabe, existem algumas figuras que você fala assim, nossa, elas existem, né? Você fica em dúvida se elas existem. E elas fazem tanta parte, fazem assim, tão parte da nossa história, que você sente íntimo. Você viveu assim alguma situação muito peculiar na casa dela? Não.
Como eu disse, eu tive esse contato dela levar o filho dela na minha casa. Sim. E eu cumprimentar com o maior respeito e timidez, né? A relação que eu tive com ela foi de fã, até hoje, né? Eu e minha esposa, a gente até hoje ouve muito Rita Lee. Eu faço musculação de manhã em casa, a gente faz dentro de casa mesmo, ouvindo Rita Lee muitas vezes. Eu gosto de tocar violão de noite, no fim de semana, na sacada, tomando um negocinho e tal, descansando, ouvindo e tocando Rita Lee, ou escutando Rita Lee. Quando eu viajo, eu, com a minha esposa e meus amigos, a gente escuta bastante Rita Lee, ou seja, eu como fã, ela é muito presente na minha vida. E eu acho que ela, além da irreverência, como nós falamos aí, tem a representatividade de ser uma mulher, né? Ela acho que empoderou a mulher no rock, ela encorajou muitas mulheres. Hoje a gente tem um cenário cheio de mulheres que cantam rock e que se expressam com irreverência. Isso, né, o Rafael? Oi? E numa época muito difícil, né? Ela conseguiu quebrar tantos paradigmas num momento muito complicado, né? Exatamente. Ela conseguiu, como vocês estavam comentando aqui, vamos dizer, ela serpenteou pela ditadura, trazendo, né, sendo irreverente, sendo, vamos dizer, honesta o trabalho dela, mas sem chocar e trazendo insights para a gente. O Fábio estava comentando como ele descobriu a metáfora nas músicas dela. Isso é muito importante. Esse tipo de insight também inspira novos artistas, né? Ajuda a construir a maneira da gente se expressar como artista. E isso é muito, muito forte na música dela. Oi. Rafael, só te queria explorar a tua presença aqui. Boa noite. Obrigado por estar conosco aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças e o que marcou, no seu ponto de vista, as duas principais fases. Se eu estiver enganado, você me corrija, que eu não sou especialista no tema, mas eu sou um ouvinte, né? Eu sou um cara que gosta de música, mas tem aquele primeiro momento da Rita nos Mutantes, década de 70, que tinha ali um significado, inclusive, político-institucional e tal. Os Mutantes era uma revolução, né, do ponto de vista cultural. E depois teve aquele momento mais pop, né, nos anos 80, ali que eu me lembro em quase todas as novelas. Quase toda novela tinha uma música, um hit da Rita Lee, né? Como é que, do ponto de vista musical, da produção musical, são duas fases mesmo que você qualifica? Como é que foi essa migração dela do movimento ali mais rock and roll para o pop mais televisivo, digamos assim? É legal. Ela teve uma terceira fase, que é, na verdade, a transição entre os Mutantes e o pop, que é o Tutti Frutti. Ela então participou dessa banda, o Tutti Frutti, com o Luiz Carlini, galera, o Lee Marcucci, se eu não me engano. E então ali ela já estava experimentando um rock mais pop, vamos chamar, né? Um rock mais direto, que inclusive é a fase da Ovelha Negra, se eu não me engano, tá? Agora eu preciso, se eu não me engano, a Ovelha Negra é no Tutti Frutti. Então ela foi se renovando, na verdade, né? Conforme ela foi amadurecendo, foi vivendo a vida dela, a música foi sendo um reflexo da vida dela, né? Essa fase pop era muito um reflexo também da relação dela com o Roberto de Carvalho, uma relação muito íntima, muito bonita, de pessoal e profissional, de amor, né, e de sintonia. E o Roberto era um grande compositor, um cara que entendia muito de música, para muito além do rock. Então, acho que o Roberto ajudou a Rita a expandir a linguagem dela, né? Porque o Roberto era um cara preparado assim para o jazz, para MPB, para o rock inclusive, um cara multi-instrumentista, então não tinha como mesmo. E a Rita, muito inteligente, muito talentosa, ela não conseguiria ficar, vamos dizer, não limitada, mas assim nas fronteiras, né, do rock a vida inteira, porque ela tinha um talento que extravasava isso. E aí a gente, né, olha para toda a história dela e fica pensando, né, como é difícil ter um artista tão completo, né, e exatamente consegue ir mudando e se adequando e não, porque muitas vezes o artista explode por alguma determinada música e não consegue continuar nesse momento aí de auge, né? Ela sempre esteve nesse momento de auge, né?
Sim, por conta de um carisma muito grande e um talento maior ainda. E ela foi se renovando conforme a vida dela foi mudando. Ela foi mãe, teve família, né? Ela já não era mais aquela adolescente rebelde, entende? E ela conseguiu expressar, né? Expressar as diferentes fases da vida dela para as pessoas que também vieram crescendo, né? Eu também era criança quando via a Rita Lee, vamos dizer, no Tutti Frutti, e vim acompanhando ela até os dias atuais. Eu estava pensando nas letras da música, e aí teve uma até que eu republiquei hoje, né? Me cansei de lero, lero, dá licença, mas eu vou sair do sério. Olha Quero a voz! mais saúde. Não, e aí a hora que você vai prestando atenção em cada frase, é uma homenagem à autorresponsabilidade. Sabe? Quando ela fala, dá licença, mas eu vou sair do sério. Então, dá licença que eu vou ser do jeito que eu preciso ser. Eu farei por mim o que ninguém vai fazer. Então, é uma mensagem tão disruptiva, quando nem existia essa palavra, sabe, gente? Disruptiva e tal, que eu fico muito feliz em poder celebrar a oportunidade que nós tivemos de ter essa artista na nossa cultura, fazendo parte da nossa história. Que o câncer de pulmão é um dos mais agressivos e mais tristes, se a gente pode usar assim, né? Todo problema de saúde traz muito sofrimento para todos os envolvidos. Um câncer deixa todos ao redor muito tristes, porque sabe que é uma antecipação da morte. Né? Então, o câncer de pulmão, ele, por mais que ela tenha feito tratamentos de radioterapia, de imunoterapia, que é uma tecnologia hoje da medicina fantástica para a recuperação de quem está passando por os tratamentos de câncer. E é um câncer muito agressivo, então, né? Eu falo até porque minha mãe teve e ela morreu em 3 meses. Então, é um câncer que realmente é muito difícil de você se recuperar e tratar. E então, ou seja, mesmo sabendo que o câncer é um problema que pode tirar a vida de uma pessoa de forma rápida, hoje é um momento também para a gente celebrar a oportunidade que nós tivemos de ter agora nessa nossa bagagem, toda essa conversa que a gente está tendo. Né? Porque que a morte vai acontecer com todos nós, isso é um fato. Como ela vai acontecer, não sabemos. E ela pôde, inclusive, ficar no sítio, ficar com a família. Ela teve um resgate também para a natureza interna dela, que me deixa muito, muito feliz, assim, como ela pôde viver esse momento da vida dela com dignidade, produzindo, sendo feliz. Com os bichos. Né? Com a natureza. Ela gostava dos bichos. Muito. Rafael, obrigada pela sua participação aqui. A gente lamenta, mas é gostoso relembrar esses momentos tão importantes da música brasileira, né? Esses momentos são importantes também para a gente lembrar dos talentos que a gente tem aqui, né? Imagina, a Rita Lee é incrível, assim, maravilhosa. Obrigada e até uma próxima, viu? Quero que você volte aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcela, Fábio, Isabela. Obrigado a todos do Flow News. Deixo aqui também os meus sentimentos familiares, tá? E em especial o Beto Lee, que é um amigo, posso chamar de amigo, ainda não mandei mensagem para ele, porque deve estar tumultuado esse momento para ele, mas os meus sentimentos a todos, especialmente os familiares os mais próximos. Rafael, até. Marcelo, desculpa trazer de novo esse tema, mas o Rafael trouxe uma expressão ali, empoderada, né? Quer dizer, ela era, de fato, uma mulher à frente do seu tempo. Ela empoderava e falava de empoderamento sem tratar, essa expressão não estava nem em voga no momento, nem existia nos anos 80. Mas na prática... Sem arrogância, né? Na prática ela fazia isso, ela empoderava. Né, na sua música, nos seus posicionamentos públicos. Eu me lembro que a Rita Lee foi contemporânea também de um período em que o comportamento dos brasileiros era muito pautado das mulheres, sobretudo pelo TV Mulher, um programa que passava na TV Globo, e ela estava sempre cantando na TV Mulher, com a Marília Gabriela, com a Marta Suplicy. Então,
não tinha entrado na vida política ainda, mas aquele programa, na minha memória de infância, assim, ele era um programa à frente do seu tempo. Sim. Era um programa que empoderava as mulheres, sem usar essa expressão. A expressão não existia naquela época. Nem disruptiva. Mas, e ela estava muito presente lá. Mas nem a expressão feminista, porque ela tinha ela agia pela atitude. Né? As atitudes dela quebravam ali as barreiras, não era um discurso. Mas é muito impressionante quando você vai ver as letras, como elas são atuais. Elas são muito contemporâneas. Impressionante. Na autobiografia dela, ela tem um trecho que ela coloca a profecia, em que ela escreve em detalhes o que pode acontecer, o que aconteceria com a notícia da morte dela. E para mim teve uma frase, né, que ela coloca: ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. É quando eu falo do quanto ela me representa nesse despertar de autorresponsabilidade, de amor próprio, e que você só pode ser quem você nasceu para ser. Se você vai desagradar alguém, paciência, mas você precisa se agradar. Então, para mim, essa frase para ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Você é a ovelha negra da família, você está sendo quem você nasceu para ser. Ponto. Não, maravilhosa. Ovelha negra é exatamente isso, né? Você se reconhecer como, assim, eu não sou como meu pai e minha mãe gostaria que eu fosse, mas eu tenho meu papel aqui nesse mundo. Eu vou cumprir, não vou mudar, vou seguir. Vou seguir minha essência, né? Pra mim, esse é o legado. É maravilhoso, né? E hoje a gente fica nessa questão de né, enfim, você também gosta muito de falar de saúde mental, dessa busca pela essência, né, que é uma coisa muito constante, que as pessoas não tinham consciência disso antes. Elas seguiam, né, profissões, porque... né, alguém disse que tem que fazer isso, né? Igual o robô, né, uma coisa assim. Hoje em dia não, a gente vai procurando, tal, né, cada um do seu jeito. Mas só deixa você estava falando da autobiografia, queria ler aqui, até li para eles fora do ar, que eu achei interessante, que ela escreveu sobre a sua morte. Quando morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Fãs, esses sinceros, empunharão meus discos e entoarão Ovelha Negra. Olha lá. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória. Nas redes virtuais, alguns dirão: ué, pensei que a véia já tivesse morrido. Ela coloca. Maravilhosa. É reverente em todos os momentos da vida dela. Né? A reverência é uma marca. E ela que não gostava de ser chamada de rainha do rock, né? Ela gostava de ser chamada de... cadê aqui que eu tinha separado? Padroeira da Liberdade, que ela achava rainha do rock cafona. Até nisso, né? Muito maravilhosa. Padroeira da liberdade. Da liberdade de você ser quem você nasceu para ser. Se vão chamar Ovelha Negra, é uma opção. Se vão chamar você de rebelde, é uma opção. Imagina, Marcelo, o que nós estamos fazendo aqui. Isso é absolutamente Rita Lee. O Flow News é absolutamente Rita Lee. Percebe? Né? O Fábio trazendo aqui os comentários. Gostei disso. A gente trocando, claro. Me deu uma emoção agora. Sim, porque pensa bem. Né? Quando você ouve alguém dizendo que a pessoa é rebelde, é porque ela não está querendo seguir a manada. Ela só quer fazer da maneira dela. Isso está certo ou está errado, Fábio? É a maneira de cada um ser. Quando a gente começar a respeitar isso, essa liberdade, por isso que ela falava, acho que padroeira da liberdade, é sobre isso. Sobre você ser quem você nasceu para ser. Pode ser que você não agrade alguns, mas vai se agradar, que é a principal construção parte. De identidade. Né? A história do lugar de fala, né, que é hoje, uma construção, a expressão não existia naquele momento, mas é a construção de uma identidade que você se permite. Né? As letras da Rita Lee, eu acho que a atitude dela era muito no sentido de se permitir, né? De tirar um pouco essa coisa meio católica do pecado, né? Pelo menos ela tinha da culpa, né? Então eu acho que ela teve e assim, de fato era muito à frente do tempo. Nós estamos falando de 40 anos atrás, né? 40 ou 50 anos atrás. É muito. Já é o suficiente. É.